Pronto. Cadê o Michael? E aí, pessoal, tá aguardando o Michael? Chegou, entrou. Sim, agora foi. Mas tá tudo preto aqui. Tá Você tá te aparecendo aí? vendo? Eu tô te vendo. Você tá conseguindo me ver? Você sim, mas para mim eu estou preto. Ih, Peraí, vamos lá. tenta ajustar aí. Tá vendo? Eu estou te vendo. Ah, então segue assim Pessoal, mesmo. Só não tá dando retorno aqui a minha imagem, mas você eu tô vendo. o pessoal tá vendo o Michael aí? Alguém tá vendo? Responde. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá até desfocado. Tá cortando sua cabeça, Michael, um pouquinho. Até. Vamos lá, eu ergo aqui um pouco. Aê, Melhorou? ótimo. Tá legal? Dá pra responder, ó. Tá vendo você sim, Michael. Nossa, o pessoal já tá ativo aqui. Não, o pessoal tá entrando. Esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, antes de começar a falar. Tá bom assim, tá legal. Você está Show. em Campinas, ô Michael? Eu tô em Campinas. Semana passada eu estava no litoral, mas fui levar pai para fazer exame, mas já Uhum. voltei, já tô aqui. Legal, legal, legal. Então, a gente queria. O pessoal tem bastante dúvida aí sobre nutrição. E Então, você estamos sabe aqui para ajudá-los, né? Ainda mais que que entrou essa pandemia aí, eu fico pensando aí que junta ansiedade, junta problemas, junta um monte de coisa, né? E aí o alimento sempre é aquela válvula de escape, né? Onde a gente vai tentar lá fugir dos problemas aí, né? exatamente, né? Tanto que um dos temas da live era a importância do estado emocional, né? Das pessoas para o emagrecimento. E você queria falar um pouquinho a respeito disso? Cara, assim, na minha prática clínica, né? Muito dos problemas alimentares, eu até costumo dizer assim para as pessoas que o estado emocional que você se encontra está muito ligado com a alimentação. Então, eu diria que três profissões aí são altamente importantes para a manutenção de um emagrecimento ou de uma boa saúde, né? Que seria nutricionista, que está assim, casado com educador físico. Por que educador físico? Porque eles estão em contato com os alunos dia a dia. Às vezes o nutricionista está ali, faz avaliação, e ele só vai ter um retorno, muitas vezes, daqui a 15 dias, 2 semanas, um mês depois, né? Mas o educador físico não, está ali todo dia praticamente, com os Sim, alunos ali passando, sabendo a respeito, né? Então, se não tiver uma convivência muito boa com o educador físico, o nutricionista, eu diria um outro profissional aí, que seria o psicólogo. Muitas vezes, muitas pessoas, algumas pessoas têm preconceito ainda, né? Acho que é médico de louco, coisa e tal, né? Mas não é bem assim, né? É ele que também vai lhe dar as soluções assim para você lidar com os conflitos diários, né? Muitas vezes sim. uma pessoa, se você briga no trabalho, no dia a dia, se você tem um problema ali nessa pandemia mesmo, que muitas pessoas perderam o emprego, ou então estão com as contas atrasadas aí e não podem nem descarregar num exercício físico, essa frustração, vamos dizer, toda essa frustração que nós passamos nesse momento, muitas vezes trancafiado em casa só come, né? E aí a gente vê o resultado, né? Muitas vezes aí ganhando peso ou até mesmo prejudicando a saúde. Sim. E você falou da importância do psicólogo também, né? E tem muita gente que Exatamente.
tem medo, que acredito que o psicólogo ele vai mais a fundo, né? Ele vai achar qual é a relação que a pessoa tem com a comida, né? Exatamente. Porque, Nessa época de pandemia, muitos psicólogos estão assim até atendendo de graça, né? Via online, assim mesmo, né? Então, dando esse suporte para as pessoas, essa aproximação com as pessoas, né? Então, muitas vezes quem nunca teve a curiosidade de fazer uma terapia, vamos dizer assim, né? uhum, Poderia aproveitar esse momento que muitos psicólogos estão atendendo de graça, né? Nesse momento. sim. E o que você acha desse, assim, sei lá, se eu posso dizer, gatilho emocional, Sim. que busca as pessoas a descontar na comida, se leva em conta os hábitos que ele tem de infância, os hábitos com a família, não sei, o que você poderia me dizer Meu sobre isso? querido Éder, a gente nunca foi educado para comer, né? Muito se Aham, fala de reeducação nutricional, mas não tivemos a educação nutricional, né? Não é uma coisa que nós aprendemos no colégio a comer, depois que a gente cresce um pouco na faculdade, ou muito menos no trabalho, né? Então, assim, nunca fomos educados a comer, né? E nós viemos de uma cultura, de uma sociedade em que, quando somos criança, né, você tem o bolo ali, você tem um brigadeiro, você tem todo tipo de doce, né? Mas nunca, não diria que deveria ser proibido, mas nunca chegaram para nós, enquanto criança, e nos educaram com relação aos alimentos, né? Olha, não precisa comer tanto isso, olha, por que que você não tenta comer mais aquilo, né? Nunca fomos educados por isso, né? Com esse tipo de abordagem, né? Então você acaba crescendo, depois você vira dono do seu próprio nariz, né? Então você acaba aí assumindo as suas próprias consequências, então sem um hábito alimentar, né, sem um estilo de vida diferenciado, que eu não diria nem que tem que ser obrigada, mas para você viver bem depois que você envelhece, precisa realmente mudar alguns hábitos, né? Então, assim, eu diria que se você não tiver uma educação nutricional, se você não for mais aberto, se você não puder conhecer coisas novas sobre os alimentos, e também com os exercícios, né, e também com a sua saúde mental, fica muito difícil ter uma mente sã, vamos dizer assim, né? uhum. E, assim, falando ainda disso, sobre a parte emocional, o que você acha que no dia a dia as pessoas podem fazer para fugir de certas armadilhas que o dia a dia ajuda não, atrapalha a fazer a dieta, né? Que tipo, as tentações que a gente tem, fast food, vou no shopping, vou tomar um cafezinho, comer um docinho, um happy hour, uma festa da empresa. É, como você acha que as pessoas podem tentar lidar com isso, para evitar essas armadilhas? Então vamos lá. A primeira coisa para tudo, né? Acho que para tudo tem que ter uma rotina, cara. Uhum, E assim, no início, quando acontece, você, por exemplo, vamos supor que todo mundo estava trabalhando a sua rotina normal e aí houve esse momento de pandemia, fomos obrigados a criar uma nova rotina, né? Se você não tiver essa rotina, cara, todos os horários e todas as coisas vão te atropelar, né? Então, se você mesmo na pandemia ainda mantém o hábito de acordar mais cedo, treinar no horário certo, né? Comer ali, almoçar no horário correto, né? Você não sofreu tanto com isso. Agora, se você é uma pessoa um pouquinho mais relaxa, deixou essa pandemia te pegar aí de jeito, passa do horário, né? Com certeza você está aí com algumas consequências aí além do ganho de peso, né? Então, na rotina normal, voltando à pergunta, como que nós fazemos aí para evitar essas tentações é a criação dessa rotina. A gente tenta algumas ferramentas, né? Nós nutricionistas tentamos algumas ferramentas, né? Uma coisa padronizada, mas aquele lá, a gente tenta alguns tipos de ferramentas que pode dar certo com o paciente, como não pode. Então, assim, a princípio, não é uma coisa que precisa, não é uma coisa assim que tem que ser focado 100%, né? Aquelas coisas de regras, né? A gente tenta algumas coisas, mas algumas delas pode ser que não funcione com os pacientes. Então, assim, vamos supor que a pessoa tem uma vontade de comer ali um doce
no período da tarde, depois que termina o trabalho, né? Vamos supor assim que ela tenha sempre esse hábito, né? Primeira coisa de você interromper um hábito, criando um outro hábito, né? Segunda coisa é você estar consciente, você realmente quer parar com esse hábito de comer esse doce no período da tarde? Quando eu falo parar, é sanar totalmente, não comer de jeito nenhum mais esse doce. Ou você quer ser um pouco mais flexível, né? Então é isso que a gente vai trabalhando com o paciente. E aí depende de cada paciente. Se a pessoa quer cortar, né, a gente tenta incluir outro tipo de hábito. Que tal você ir para a academia logo quando sai do trabalho, não passar em padaria nenhuma, aquele docinho que você deixa na gaveta ali, vamos parar de comprar esse doce, né? Se for o caso da pessoa querer sanar, parar totalmente. Agora, se ela quer ser mais flexível, a gente tenta uma abordagem diferente. Como? Adotando alguns dias da semana, né? O que que você pode fazer para não comer esse doce todos os dias, né? Um dia sim, um dia não? Funciona talvez, ou 2 dias sim e 2 dias não? Talvez, vamos tentando algum tipo de ferramenta. Então, todos esses tipos de ferramentas são dependentes de cada paciente. Fuja dessas regras aí loucas que tem, né? Vamos cortar totalmente, ser radical, fuja desses extremismos. Sim, sim. Aham, legal você ter falado isso. Porque muita gente acha que tem que ser aquela velha dieta de frango e batata doce para ter resultado, né? E acredito que você saiba melhor do que eu, é que tem muito estudo que mostra que uma dieta flexível ela é excelente para ter resultados, para ter bons resultados, né? E sem contar a saúde mental também, né? Porque ninguém é de ferro e é difícil escapar das tentações, né? A pessoa tem que ser muito focada um ermitão, né? Digamos assim. É que E, eu vejo assim, Éder, eu faço até uma comparação para as pessoas entenderem, né? Se você, vamos supor que você quer correr, você é uma pessoa leiga no assunto, quer começar a correr. É engraçado que as pessoas vão procurar o tênis mais caro para correr, né? Sendo que, na verdade, o tênis mais caro não vai te dar a melhor performance, né? Você vai ter que começar a correr aos poucos, intercalando com caminhada, até o momento que você consegue ter um pouco mais de resistência, seja ele com um tênis bom, um tênis ruim, né? Para depois, quando você ir melhorando, você vai adaptando as ferramentas, né? Um tênis melhor, talvez, né? Na alimentação é a mesma coisa, não adianta você querer emagrecer tomando só suplemento o dia inteiro, comendo frango com batata doce e brócolis o dia inteiro, que não é assim, né? Você precisa mudar aos poucos, ver a resposta do seu organismo, né, para aquela mudança. Quando eu falo resposta, é tanto para o objetivo de emagrecimento, a sua imunidade, a questão mental, como lida com isso, porque é muito fácil você pegar um atleta que é patrocinado muitas vezes por suplemento e o trabalho dele é treinar 24 horas por dia, né? Agora somos pessoas normais, nós temos o nosso treino, por mais que a gente seja disciplinado, é um hobby, né? sim, Temos o nosso trabalho, temos a nossa família, né? Temos filhos aí, alguns, né? Então tem toda essa questão aí que não dá para considerar comparada a um atleta. sim, legal. E vamos tentar deixar um pouquinho mais claro, eu queria que você explicasse, tipo assim, alguns mecanismos que nem uma pessoa que ela é depressiva, ela tende a comer um pouco mais, o porquê desse mecanismo, o porquê que ela precisa comer mais, o porquê que de repente o açúcar faz bem para ela, o chocolate faz bem para ela, não sei se você pode dizer um pouquinho sobre isso ou não. O quadro de depressão é uma síndrome, né? Não é um sintoma só. Na minha área de nutrição, a gente sabe os nutrientes que estão faltando que poderiam melhorar a ela sair desse quadro depressivo, né? Mas Uhum. eu já digo já para você que não é só alimento que vai fazer uma pessoa sair da depressão, né? Você pode colocar ali níveis de cromo, que melhora ali a dopamina, né? Você pode trabalhar com ela cargas aí de magnésio, de zinco, né? Você pode trabalhar outros tipos de nutrientes, mas mesmo que eu adicionasse tudo isso de forma 100% correta para uma pessoa, não é assim 100% de certeza que ela saia de um quadro depressivo, né?
Aí que está a questão que eu sempre falo, exercício físico, porque aí produz outros tipos de substâncias Outro hormônio, para o exatamente. cérebro, né? Aí você tem você tem Hormônios. aí mais captação de dopamina, né, serotonina no cérebro, e também aí a questão do psicólogo, né, que também vai lidar com a questão interna, né, com os problemas reprimidos, né? Sim, vai fazer uma busca do que está trazendo o problema para ela, né? Isto E, serve para aquele tipo de pessoa, não só pessoa depressiva, mas aquele tipo de pessoa que, por exemplo, treina lá o dia inteiro e não come direito, ou aquela pessoa que faz dieta, mas não treina direito, né, achando que vai ter algum tipo de resultado, né? sim. E, e é importante a atividade física estar conciliando junto, né? Atividade o ideal seria os três profissionais estarem trabalhando junto, né? Que acredito que daí, se a pessoa tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, alguns, se os profissionais todos trabalharem junto, é mais fácil da pessoa tá saindo da depressão, tá saindo da ansiedade, e aquela que busca emagrecer também, ela vai conseguir emagrecer com mais facilidade. Enfim, ótimo. Cara, é o que eu E sempre falo, assim, eu vejo assim as pessoas colocando muita fé, entre aspas, em nós, assim, sendo que a gente é só eu como nutricionista, é só um ponto do problema, né, o que pode ser sim, ajustado. O Éder, como educador físico, também é outro ponto ali que não é 100%, ali é uma parte muito importante, mas tem uma parte de um quebra-cabeça apenas, né? eu costumo dizer que nós somos mediadores, né? Nós estamos aqui para ensinar bons hábitos, né? E para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só que não depende exclusivamente de nós, né? Você viu que precisa de mais de um profissional junto aí que está trabalhando, então tem que ter uma equipe capacitada para isso. E a pessoa tem que ter vontade para querer mudar, né? Ela tem que aceitar que ela tem um problema e aceitar que precisa da mudança. Nós estamos aqui para fazer o melhor para as pessoas, né? Mas eu diria que o start inicial, aquilo que vai fazer realmente melhorar, é ela aceitar, né? Ela abrir a mente, reconhecer que tem um problema, reconhecer que precisa de ajuda, né? E estar com a mente aberta aí para aceitar as mudanças que provavelmente ela vai ter que fazer, né? Sim, e aquela frase que já virou um jargão, já que diz, você é o que come. Eu concordo em parte com essa frase, né? Porque nem tudo que você come é processado, então eu faria uma adaptação aí, né? Eu acredito que você é aquilo que você absorve, entendeu? Deu para compreender? Sim, Né? Então, assim, por que você é aquilo que absorve? Porque você consumindo, aquilo vai ser digerido no estômago, o que vai entrar na sua corrente sanguínea depois, que vai ser digerido, é ali na parte intestinal, né? E muitas pessoas hoje têm problema intestinal, né? Diria que bastante pessoas têm intestino preso, intestino não funciona muito bem, tem cólicas constantes, né? Então eu diria que você é aquilo que você absorve, porque o que vai cair no seu sangue, o que vai para suas células, é o que realmente entrou dentro de você, vamos dizer assim. entendi. E ainda no assunto de problema emocional para emagrecer, o que as pessoas relatam para você normalmente da maior dificuldade que tem para fazer dieta, normalmente? O maior problema das pessoas, eu diria que é 85% das pessoas que eu atendo, em sua maioria mulheres, né? Os homens, eles não procuram tanto assim quanto as mulheres, né? Mas as mulheres têm uma questão forte ligada ao estético também e à saúde, né? Eu diria que o maior problema das pessoas é exatamente elas. Por quê? Você coloca um plano para ela com vários tipos de alimentos que podem ser ali adicionados para não criar uma rotina, mas elas optam sempre pelo mais fácil, pelo mais rápido, né? Então, fica aquela coisa rotineira todo dia igual e não muda. O famoso frango com batata doce, brócolis 3 vezes por dia e é só isso o dia inteiro.
entendi. Então, assim, o maior problema, o maior vilão são elas mesmas, né? Porque elas entendem que uma dieta é uma coisa restritiva, né? Uma coisa que não pode sair dali. E eu já caminho mais para, se uma pessoa faz um tratamento nutricional, você tem as bases que devem ser seguidas, mas não são regras. Você pode, obviamente, sair delas de vez em quando, né? Mas não a maior parte do tempo. Então aí cabe aquilo que você falou no começo, Éder. Aqueles eventos sociais, né, do trabalho quando você está trabalhando, ou então as festinhas de final de semana, né? É óbvio que se você está no tratamento de emagrecimento, você não pode comer igual você comia antes, né? Mas você também não deve deixar de participar dessas festas, né? Tem que ter um Sim, equilíbrio. Para tudo na vida é um equilíbrio, né? sim, tem que manter equilíbrio para tudo, justamente. Então, como que faz? Se você toma uma garrafa de 2 litros de coca lá por dia numa dessas festas, toma um copo, cara. Aí é com a pessoa. Eu falo um copo como exemplo ilustrativo, não que tenha que ser exatamente um copo, né? Aí vai da pessoa, é aquilo que eu falei, né? Ele tem que reduzir a quantidade de quem está acostumado Exatamente. a E não ficar consumir. só no light diet também. Light diet somente também é furada, né? Você tem que aprender a reduzir os alimentos, se o objetivo for emagrecimento, mas também não precisa ficar só naquilo de light diet o dia inteiro, né? Por que você diz, Michael, isso que light e diet o tempo todo é furada? Porque as pessoas têm a tendência de romantizar alguns alimentos, né? Então elas pensam que talvez todos os lights são saudáveis, né? Ou então pensam que todos os diets têm poucas calorias e nem sempre, né? Você Sim, pegar, por exemplo, um chocolate diet que não tem o açúcar, ele tem mais gordura, né? É óbvio que o diet é feito para pessoas com patologia, com diabetes, né? sim, Mas muitas pessoas levam a crer, por exemplo, que alguns alimentos diets têm menos caloria, e nem sempre, né? Diet é só uma troca de macronutriente. O light ele tem uma redução calórica, mas nem sempre também é um alimento mais saudável. entendi. Então, perguntando da Coca-Cola Zero, Michael. E a Coca-Cola Zero? O que você tem a Em, dizer da Coca-Cola Zero? mas você quer saber sobre se ela é saudável ou se ela Não, pode. saudável a gente sabe que ela não é, né? Saudável a Perfeito, gente sabe que ela não é. Ela é uma caloria vazia, né? Não tem, exatamente. Né? né? Mas acredito que a dúvida deve ser se ela tem caloria suficiente para engordar ou se ela realmente ela é melhor do que a Coca-Cola normal. Não, a Coca Zero ela não tem caloria que a gente possa dizer assim suficiente que engorde a pessoa, né? Uhum. Porém, ela pode causar um problema indireto, não de forma direta, né? A composição dela dentro do organismo pode desbalancear alguns hormônios, né? E isso daí, dependendo da pessoa, pode ser positivo ou negativo. É lógico que depende de quantidade também, né? 2 litros de Coca Zero já é uma quantidade significativa. Agora, uma lata aí uma vez por semana, nem tanto. Sim, é que o pessoal tem que entender que Coca-Cola Zero não é água, né? Perfeita a colocação, né? Perfeito. Eu Então, também tenho algumas pacientes aí que muitas vezes você vai quantificar aí os líquidos que a pessoa toma no dia, sim. nem 25% é de água, né? Sendo que nós somos um organismo de pouco mais de 70% de água aí, né? Então E, é muito café, é muita bebida com cafeína, é e aí muita Coca-Cola. tem muita gente que diz aí do suco, né? Que o suco é mais saudável, o suco de fruta. Mas é legal tomar suco o dia todo aí também? Fazer uma troca de suco por água? Isso é interessante que até teve um tempo atrás que era um certo modismo aí, até das minhas colegas também, né, de fazer o suco verde, de fazer alguns tipos de suco para substituir refeições aí, né? Mas dentro Uhum. de um plano, dependendo do suco que você faz, né, vamos pensar num plano de emagrecimento ou num plano de alguém que tenha alguma patologia como diabetes, né? Sim. Se você quantificar ali, pensa que um copo de suco de laranja, por exemplo, vai ali fácil 5 laranjas para encher um copo, né? E o corpo ele não sabe ali, né? Se você está tomando uma quantidade boa, ele apenas absorve aquele líquido ali, mas ele não sabe que tem 5 laranjas ali, né? Se você for parar para pensar ali, quando você faz um suco, você destrói todas as fibras, que são substâncias que controlariam o açúcar da fruta na entrada. Lembra que eu falei lá no intestino?
Então, Sim, sim. o açúcar as fibras controlariam essa entrada ali no intestino para o sangue, né? E se você destrói essas fibras, então entra praticamente 100% dessas 5 laranjas aí na corrente sanguínea, né? Você é aquilo que absorve, lembra que eu falei? É uma bomba de açúcar. Então assim, se você tomar o suco o dia inteiro, vamos supor assim, dependendo do seu objetivo, pode ser que atrapalhe. Então, se você estiver você que já participou de campeonato, Éder, você sabe bem, né? Sim. Então, se você está naquela fase, naquela semana decisiva, que tem que quantificar tudo, inclusive os minerais e sais minerais também, né? Se você ingerir aí pré-competição, suco o dia inteiro, já era a sua definição, né? Aham. Uma pessoa que está em emagrecimento, você comporta ali facilmente muitas calorias de forma líquida, né? Se Sim. você bater frutas o dia inteiro para tomar como suco, né? Então, seria melhor você consumir a fruta, que tem as fibras, que tem ali o processo digestivo, né? Que vai ter um trabalho digestório, do que realmente só bater e tomar o suco e seu corpo absorver de forma tranquila isso. Legal, legal. Fizeram uma pergunta de outro suco, mas antes eu queria que você falasse da laranja também, porque muita gente costuma chupar a laranja e não consumir o bagaço dela. E queria que você falasse da importância da fibra, né, do bagaço da laranja. Muita E gente, bom, se você for consumir só uma laranja, né, de forma, sem o bagaço, isso no dia a dia, ok. Você está adicionando um pouco ali das vitaminas C, dos nutrientes, só não está ingerindo ali a fibra que é importante ali, que daria um pouco mais de saciedade para você e trabalharia melhor o intestino aí, né? Se for uma laranja por dia, ok, pode ser dessa forma. O problema é que eu já vi pacientes aí que consomem 5 laranjas num dia e fica só consumindo sem o bagaço, né? só com líquido. Só com líquido, exatamente. Seria talvez importante aí, dessas 5 laranjas, talvez aí umas 2 aí com bagaço, seria interessante aí trabalhar essa parte intestinal. O intestino Acredito. também ele não tem só um papel de absorção, né? Ele trabalha muito a nossa imunidade. Em questão pandêmica como essa que estamos passando, manter a imunidade em alta para conter o vírus aí, né? É bem interessante. Então talvez aí deveria considerar o bagaço da laranja. Sim. E eu acho que até para uma pessoa que busca o emagrecimento, o consumo do bagaço vai ajudar na soma do final do dia lá, né? No final da quantidade calórica, você diz, A né? quantidade calórica, é isso que eu digo, porque Exatamente. Por dá a muito sensação, tempo, pode falar. não, que dá a sensação de saciedade e ela não tem tanta fome para comer outro alimento. Pensar assim, quanto mais alimentos in natura que a gente fala é sem ser processado. E quanto mais você ingerir, e quanto mais o seu corpo vai precisar ter um trabalho de digestão em cima desses alimentos, né, é melhor para o emagrecimento do que as coisas já prontas e preparadas e rápidas. Né? Então, Em linhas eu, gerais, seria isso. eu queria falar sobre o intestino, mas antes queria que você falasse sobre o suco Del Valle de caixinha, que o pessoal diz, aquele suco Del Valle ou outras marcas. É, ele é saudável? Tem muita gente que diz que fala que não, é até pior que o refrigerante. O que Bom, você vamos tem? lá. Assim, pior que refrigerante em parte, né? Se a gente for considerar um refrigerante com açúcar, o normal, né? Sim, o refrigerante ainda é pior nesse ponto, né? Mas um refrigerante zero, na questão calórica, o suco, sim, seria pior que um refrigerante pelas calorias. Sim. Mas vamos tirar os refrigerantes e vamos analisar só o suco, né? Aquilo ali é um composto, né? Muitas vezes tem diferença de suco. Você tem no mercado néctar, que é um 30% só da polpa de fruta. Dificilmente você tem sucos 100% da polpa de frutas. Esses daí são aqueles integrais, o de uva, o de maçã que a gente vê em garrafa, que seriam 100% da fruta. Você tem o néctar, como eu falei, que é 30%, e outros refrescos que tem 15% ou menos da polpa de fruta. Né? Então é um composto, não é nem um suco. Né? Muitas vezes está diluído ali e vem muito, assim, a maioria dos sucos tem muito açúcar, né? Mesmo as Uhum. versões light ali com os adoçantes também não ajudam muito, né? Porque aquela vitamina C que você vê ali que tem naquele suco, na verdade não é para consumo humano,
Aquela vitamina C é um composto químico artificial que eles colocam para o suco não escurecer. Então você tem um Sim. suco de pêssego ali na cor amarela ali, por causa da vitamina C que eles adicionaram, mas não é para consumo humano. Então é apenas um composto ali que sacia a sua vontade da fruta por doce. Então, o corpo não absorve essa vitamina C aí. O Não, corpo. porque ela já está estéril, né? Ela já foi usada para não oxidar o suco. Porque Uhum. se eu te vendesse um suco de pêssego marrom, você não compraria, talvez. Né? Então eles colocam essa vitamina C para deixar naquela cor que seria natural, entre aspas. Né? Aham. Legal. E voltando Agora sim, onde? Agora eu vou te responder. Onde que suco talvez seria interessante? Vamos supor que nós temos um paciente que queira doce todo dia, né? Só que o doce que ela come é meia barra de chocolate por dia. Talvez seria interessante. E ela aceitou, vamos dizer assim, algum substituto. Ela quer um doce apenas por dia ali, que bate a saciedade por doce. Talvez um suco nesse momento seria interessante, que é menos pior do que meia barra ali todo dia. Né? Talvez nessa prática aí seria interessante. Olha lá, perguntaram dos integrais, então, se são saudáveis. Esses aí são saudáveis, mas tem a ressalva, né? Também não é legal tomar em excesso, né? Vamos lá, os integrais sim, eles têm mais vitaminas, mais fibras, trabalham o intestino, mas nós temos um conjunto de vitaminas, né? Vitaminas hidrossolúveis que se dissolvem na água, todas do complexo B, inclusive a vitamina C, que se você consumir tudo integral o dia inteiro, as fibras vão o quê? Atrapalhar a absorção de vitaminas. Então, assim, lembre-se que eu falei que tudo é equilíbrio. Né? Não adianta você pôr tudo integral também o dia inteiro, que também você vai deixar de absorver aí as E, vitaminas. vo- Né? e volta no que você falou, né? Nós somos aquilo que conseguimos Absorvemos. absorver, exatamente. Não é o que comemos, é o que conseguimos absorver. Então, Exatamente. já que pegamos nesse ponto, vamos falar um pouquinho sobre essa absorção, a questão do intestino, de absorver os nutrientes, que o corpo precisa estar funcionando de forma correta para isso estar acontecendo também, né? Para você, vamos supor aqui, vamos falar um tema recorrente aqui. Para você emagrecer, não é uma coisa que você opta por mudar de um dia para o outro e ali você vai começar a emagrecer. Muitas vezes você precisa preparar o terreno. Né? Você não vai começar, se você já não treina direito, nunca treinou, você vai ter que passar pela preparação, pelas semanas de treinamento, né? Ver como o corpo se adapta. A Uhum. mudança alimentar também inclui um estilo de vida. Então, para cada retirada que a gente faz, vamos ter que ver como o seu corpo reage a tudo isso, né? Como que o corpo reage. Essas mudanças podem indicar o que é uma queda de imunidade, ou uma carência nutricional, ou uma insônia aí que às vezes pode aparecer, né? Então, sim, então, são todas essas mudanças que a gente tem que questionar aí e estar verificando de forma mais, como eu diria, de forma um pouco mais monitorada, né? Sim. E, e E assim, aí tudo isso que, respondendo a pergunta, tudo isso que tem a ver, todas essas mudanças que a gente espera aí, tem que estar ali monitorando o intestino também, né? Se você já não tem um intestino muito bom, a gente tem que fazer, botar ele para funcionar, né? E aí não tem jeito, muitas vezes é o quê? Uma simples inclusão de mais água, muitas vezes a pessoa não toma, e alimentos que têm um pouco mais de fibras. Aí, né? Nosso corpo precisa de 30 gramas de fibras por dia, né? E essas fibras podem ser distribuídas ao longo do dia com diversos tipos de alimentos, né? Infelizmente, a maioria dos alimentos processados aí, refinados, não tem fibra. Né? E se você não come o bagaço da laranja, você também não está tá jogando aí uma fonte importante uma aí de fonte fibras naturais que poderiam auxiliar o seu intestino, né? E aí entram alguns outros compostos, né? Os prebióticos e os probióticos, né? A inclusão de algumas bactérias benéficas ao organismo, né? isso aí para melhorar a flora intestinal Exatamente. e para melhorar a absorção dos nutrientes. Seria isso. Exatamente. Aí a pessoa fala, mas como tudo isso o intestino não funciona? Talvez aí seja questão psicológica, né? Uhum. O estado mental que você se encontra muitas vezes afeta o intestino. Um dos primeiros órgãos a ser afetado é o intestino. Você pode ter certeza, se o intestino está ruim num dia,
se você não comeu nada assim em excesso, né, nenhuma gordura, nenhum tipo de fritura, mas o intestino travou, piorou, você teve algum problema no dia anterior. Provavelmente uma discussão, alguma coisa saiu ali fora da sua rotina que te deixou preocupado. É daí que vem a frase enfesado, seria? Eu estou Frase enfesado. enfesada, sim. Vamos supor que Então, você brigou no dia seguinte e ficou puto da vida, né? Ficou pulo da vida, né? A mas palavra enfesado realmente significa cheio de fezes, né? tá vendo? Mais um link para o que a gente estava falando no início, né? Do estado emocional, a importância também de outro profissional, né? No caso do psicólogo, aí ele ajudaria, né? E o educador físico, através do exercício, faz a oxigenação correta ali no intestino, trabalha a parte do tônus muscular, mas se a pessoa come direito, faz exercício, o intestino não funciona, talvez aí a parte emocional esteja precisando de uma ajuda. Sim, legal. Por isso que é legal todo mundo trabalhar junto, né? Foi o que eu falei para você e a gente manter essa comunicação, né? Não só eu vou no nutricionista, eu faço personal, eu faço terapia, mas só que os profissionais não têm contato, não Não, conversam. não se falam, né? Não se Exatamente. falam. Exatamente. Então Aí, é ainda, infelizmente, ainda você lida com profissionais hoje que acham que pode resolver tudo. exatamente. Ainda existe isso, né? Sendo Sim, que é uma maior besteira. Se vocês pacientes lidarem com algum profissional que acha que pode lidar tudo, é charlatanismo. sim, exatamente. E falando um pouco mais do intestino e da absorção dessa questão de nutrientes, que tipo de alimento que a gente pode estar comendo, principalmente agora na quarentena, para estar melhorando a imunidade, o Michael? Olha, falou em imunidade, a primeira coisa é vitamina C, mas eu faço uma ressalva aqui, né? Vitamina C obtida de fonte natural, não essas Natural? que a gente toma de forma isolada, né? Então, a primeira deles, vitamina C, que você vai resolver aí, está intimamente ligado com a imunidade, reconstrução de tecidos, tem a parte também de antioxidantes, que ela vai facilitar esses processos, essas enzimas que a gente produz aí diante de um treinamento ou de um estresse mais forte aí no dia a dia, né? Então, ela está intimamente ligada a essa questão, né? E também tem a produção de colágeno também, né? Que a produção, a melhoria da pele também está intimamente ligado com a vitamina C. Uhum. Ó, tá vendo como não é tão simples, galera? Ó, Michael falou, fibra, vitamina C, colágeno, tem mais coisa ainda, não tem, Michael, aí? Sim, sim, para a imunidade a gente tem que pensar também nos vegetais verde escuro, porque aí tem uma carga importante de minerais que nós não encontramos em outras fontes, né, como potássio, vitamina K, magnésio, que também precisa, né? O que seria esses vegetais de cor escura aí? A couve mesmo, o Couve? brócolis mesmo, Hum. o espinafre, o agrião, né, todas essas fontes que podem Aí, ser cru ou refogados. Então, assim, não tem essa desculpa de você não gostar. De alguma forma você vai gostar de consumir, né? só que se você for pensar, Michael, na carga da fibra aí e da vitamina, o cru seria melhor ou não? Como? Na, na forma cru, in natura, sem o cozimento. Se você, vamos supor que você tem um paciente que está com o intestino não está funcionando muito bem, então a gente priorizaria os principais componentes que fariam esse intestino funcionar. Nesse caso, então, seria importante então consumir na forma crua, né? Mas é isso que eu quero frisar aqui, né? As pessoas às vezes escutam que a melhor forma é assim, então tem que ser assim, né? Vamos supor que você não está com o intestino, seu intestino está ok, não precisa também só consumir cru, pode ser refogado também. Né? Uhum. Ah lá, respondeu o que a Michelle está perguntando. Ó. Pode ser refogado. E ainda falando sobre isso, sobre Vocês estão essa. vendo que não é nada assim. Que eu quero frisar também que não tem nada de dificuldade, não tem nada de sal da Himalaia, não tem nada de fungo lá da China, não tem nada dessas coisas difíceis, gente. A gente tem uma vasta
tem uma vasta quantidade de produtos assim, ricos aqui no nosso país, felizmente, né? E muitas vezes a gente não dá muita importância para isso, né? Não tem nada de ficar vendo coisas lá de fora, né? Muitas vezes pode ter uma coisa que é bacana lá fora, mas ficar restrita à sociedade lá daquele determinado país ou região, né? E muitas vezes, Michael, as pessoas já consomem esses alimentos, né? Mas pelo fato de não ter uma alimentação regrada, comer outras porcarias, ou ter algum problema emocional, ou algum problema no intestino, não faz essa absorção adequadamente, não é isso? Então, Exatamente, né? Muitas vezes às vezes a pessoa consome todas essas coisas de modismo, cara, absurdas, mas vamos lá voltar. A pessoa consome tudo integral, né? Muitas vezes não está favorecendo o melhor momento para absorver aquelas vitaminas e aqueles minerais, né? uhum. Legal. E, foi legal que você lembrar de integral, que queria saber um pouquinho desses mitos aí. Não sei se é mito, se é verdade, você vai me ajudar a responder, né? Sobre as questões dos alimentos integrais, tipo pão integral, melhor que o pão francês. O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha sobre isso na questão de vamos fazer dieta, né? Você que já também está estudando um Então, pouco sobre isso. foi o que eu falei para você, né? Eu estou fazendo nutrição, né? Também, no terceiro ano aí, e eu tenho também já participo de competição há um bom tempo, então Já tem bastante prática aí, né? bastante prática, bastante base e assim, Michael, eu sou a favor da dieta flexível hoje. No passado eu já fui mais aquela história de frango e batata doce, frango e batata doce. Não que seja ruim o frango e batata doce, não. É um ótimo alimento. Mas aí entra. A gente consegue consumir coisa boa sem ser integral. Aí depende muito Exatamente. da quantidade que você come, né? Porque a gente sabe, Exatamente, você está correto, Éder. a gente pega a batata doce e a batata inglesa, é muito parecido assim o índice glicêmico e a carga glicêmica, não tem tanta diferença. Exatamente. A questão calórica, pão integral e pão normal é igual. O que tem de diferença ali é que um tem um pouco mais de fibras e um pouco mais de vitaminas do complexo B. Então, Se isso, você isso é. souber quantificar isso no final do seu dia, dá muito bem para você comer pão francês, pão branco e não ficar só no integral, né? É o, A é gente o que vive eu. num país que, infelizmente, as pessoas têm uma ideia de que se cuidar ou comer bem é mais caro, e não é, né? O que acontece é o seguinte, você tem produtos de marcas que são voltadas para esse público que eles cobram mais caro. Mas Sim. você também tem, se você quer uma pessoa que quer se cuidar mais, quer comer uma coisa mais natural, você também tem produtos da linha in natura, né? In natura que eu falo é assim, frutas ali, vegetais, verduras e carnes ali, ovos, que não são caros. A diferença, sim, que eu sempre falo, você quer comer bem, dá mais trabalho. Na questão de armazenamento e ter que preparar. Isso sim, né, comparado a produtos refinados, né? Isso dá mais trabalho, mas você não paga mais caro por isso. Não custa mais você se cuidar bem, né? Legal. Olha lá, a Lívia falou uma coisa legal, né? Que o tal de comer inconscientemente, né? As pessoas ela tem que ter consciência do que ela está comendo, né? A primeira coisa, assim, é que é aquilo que a gente vamos voltar lá no começo da live, né? Questão de rotina. Se você sabe que você vai sair, você não vai poder almoçar, você não vai poder comer como você deveria. Então você já tenta alguma estratégia. Vamos tomar um pouco mais de água, vamos ser mais conscientes. Quando der para comer, eu não vou pegar a primeira coisa que estiver ali no momento. Esse tipo de questionamento, que aí é a parte psicológica, as pessoas não fazem. Você está com fome, você pega o que você quiser na sua frente. Você não está nem questionando. Opa, será que eu preciso disso agora? Será que eu vou me prejudicar comendo isso? Espera aí, eu quero emagrecer, talvez não precise disso agora, né? Então, esse tipo de pergunta que seria interessante. A pessoa com fome, ela age por instinto, ela não está pensando no que ela está fazendo. Mas não Sim. deveria, né? Deveria comer de forma mais consciente, né? Que é Não simplesmente que não deva comer as coisas assim mais gordurosas, mais doces, né? Mas há um uhum, momento certo para isso, né? Dentro da sua rotina há um momento certo, né? Para sim. tudo, né?
Michael, rapidinho, só voltando, só uma resposta rápida. A da vitamina efervescente, vitamina C. O corpo não absorve nada dessa vitamina? Absorve, mas ela absorve uma certa quantidade, né? Sim. No Brasil, a gente é um país que vende vitamina efervescente a mais, assim, a uma quantidade exorbitante, né? Nosso corpo ele absorve cerca de 60 miligramas por hora. E você Uhum. vê essas vitaminas efervescentes com 300 aí a mais, né? 300, 400, 500, né? Aí já eu pergunto, você não é uma pessoa que come fruta, toma essas vitaminas e não toma água ainda, né? Vitamina é uma vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, ela se dissolve na água. Se seu corpo absorve 60, vai ficar 260, 240 rodando aí no seu corpo e sem água eficaz para poder liberar ela pela urina. Então, Vai sobrecarregar outra coisa aí, né? exatamente. E uma das vitaminas que causam cálculo renal é a vitamina C, junto com o oxalato, né? Então, ela causa ali provavelmente uma pedrinha aí futura você vai ter no rim se você não toma água, né? A vitamina C em excesso mata também, né? Há alguns estudos que para pessoas que fumam, a vitamina C e a vitamina A, ela não funciona como antioxidante, e sim oxidante. Então, se você é um Oxidante. fumante também, tomando vitamina C em excesso aí pode estar prejudicando mais ainda. Sim. E outros mitos, que nem o pessoal fala, arroz, feijão, engorda. Arroz e feijão engorda se você consumir bacias aí de arroz e feijão, né? Sim, né? Mas acredito que uma das estratégias mais fúteis que eu vejo é você trocar o arroz e feijão dia a dia, de uma refeição, por exemplo, para ficar só na proteína e salada, Sim. né? Tem que saber dosar isso, né? É a quantidade, né, Marco? Tem que saber a quantidade. Acredito que muitas vezes o pessoal, principalmente pelo consumo do feijão, o pessoal tem preconceito, é, criou um certo mito de que fisiculturista não consome feijão, né? Às vezes é por conta da. Normalmente o pessoal não consome porque, como os caras têm que consumir bastante coisa, muito feijão acaba causando gases, né? Então, pelo desconforto dos gases, o cara deixa de comer. Não que seja nutritivo, não que não seja nutritivo, não faça mal. Muito pelo contrário, é muito bom, né? O feijão. É, lembra que eu falei que as coisas naturais dão um trabalho a mais para fazer? E o feijão é Sim, uma delas, né? Você tem que deixar ele de molho por 12 a 24 horas de molho para que você tire uma parte aí do ácido fítico que é o que e faz. também da rafinose, né? Você anula a rafinose, que é um tipo de carboidrato que nosso corpo não lida bem com ele, né? Uhum. Muitas das pessoas que comem feijão pode ter certeza que não faz um preparo adequado, né, desse feijão que dá trabalho, né? Ou realmente tem algum problema intestinal. Aí a gente volta na questão do intestino, né? Sim. Produção de gases e a absorção aí dessa rafinose, que não é muito fácil para digerir, e esse ácido fítico também aí que prejudica bastante, né? Que tem no Uhum. feijão, né? Uma, uma, uma dica que eu dou é para as pessoas fazer lentilha, né? Não, precisa, não se dá bem com feijão, pega outra leguminosa, né? Lentilha é mais rápido para fazer, né? E também tem a questão ali nutricional semelhante à do feijão. Você não, é essa questão que eu quero dizer para vocês. Você não precisa ficar dependente de uma coisa, né? Não precisa ser só batata doce, frango, brócolis, só feijão, né? A gente tem outros meios, outros grupos de alimentos para trabalhar, né? Tem bastante alimento que dá para trabalhar. A E, lentilha é rapidinho na pressão, é muito mais rápido que o feijão e não precisa deixar de molho como o feijão. e é Né? saborosa também, né? Lentilha. Viu, Michael? E aquele mito lá que o pessoal fala de água com limão emagrece, melhora o pH do Água com limão e sangue, gratidão, né? água com limão é gratidão, é. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre esse mecanismo aí de pH do sangue? Cara, isso é um pouco polêmico, né? Mas não adianta você tomar água com limão de manhã e consumir as mesmas tranqueiragens que você faz o resto do dia, né? O Sim, que vai definir realmente quantificar e dar resultado é a questão calórica no final do dia, né? isso. Tudo que você fizer se resume a isso, né? Então, assim, não adianta você
tomar uma água com limão para melhorar a fluidez do sangue, os rins, e o resto do dia você não toma água, né? Não é isso que vai te ajudar. E não adianta também você ter gratidão, escrever gratidão, se você não sente realmente gratidão pelas coisas, né? Fica muito bonito você pôr sua gratidão nas coisas, mas não sentir realmente isso. Então é um trabalho também que você tem que levar aí, talvez, aí para um psicólogo, né? Se você realmente não consegue sentir isso, esse estado de espírito, né? Mas esse estado de espírito é o quê? Treino, alimentar-se bem, que automaticamente você já vai ficar bem. Sim, e a rotina, né, Marco? A gente precisa falar que precisamos de rotina, né, para tudo. Apesar da Senão, rotina ser uma coisa chata, ela é necessária para que nós criamos as raízes daquilo que nós vamos querer ter no futuro, exatamente. né? Então, se você quer emagrecer vamos supor aí, você quer emagrecer, a semana tem 7 dias. Não adianta você fazer 3 dias para tudo. Fala para uma alimentação adequada, um treino adequado também, sendo que o resto da semana tem 4 dias, né? Então, se você fez bem 3 dias, são 4 dias que você não fez nada, né? Então, na somatória total, você fica mais tempo sem fazer nada do que o É, tempo fazendo algo, né? sim, não, e a Então, é rotina, aquela rotina, né? não só na parte da alimentação e não só na parte da atividade física, mas para tudo, né? A rotina, para o trabalho, para o estudo. Porque se você tem horário certo para tudo, é mais fácil para você seguir um plano alimentar. Ou estou Sim. errado? Ó, vou pegar a questão que nós estamos passando, nessa pandemia aí. Se você perceba como o mundo está um caos. Se você não põe rotina em você mesmo, eu aposto que a sua vida no dia a dia fica um caos também. Vamos supor que você não tem hora para levantar, não tem hora para comer, não impõe horário para os seus filhos estudar também, vira uma zona, né? Vira uma zona. Então, assim, mesmo nesse período que estamos mais em casa, aí, se você não criar uma rotina para que as coisas fluam, né, em convivência, em sociedade, e que você possa fazer suas coisas também, mesmo limitado, vira uma Uhum, zona. Sem rotina não tem nada, né? sim. Ah, tá. Tô vendo aqui, tá esgotando o nosso tempo, mas eu queria que você Passou tirasse. rápido, hein? Passou rapidinho, né? Quando a companhia é boa e o papo é agradável, passa rápido. E eu queria só que você tirasse uma dúvida sobre. Muita gente tem sobre creme de leite. O pessoal gosta de colocar na receita lá um creme de leite, faz uma sopa, coloca um creme de leite. O que você tem a dizer? É muito calórico? Faz mal? Atrapalha na dieta? Vamos voltar para o intestino. Você é aquilo que absorve. Sim, Creme de leite é o quê? A gordura do leite que tem o quê? Bastante cálcio. sim. Cálcio é um mineral que atrapalha a absorção de muito nutriente, assim como cafeína. Então, assim, é gostoso, é bacana, legal, só que se você usar num alimento, a maior parte das vitaminas ali não vai ser muito absorvido, né? Então, assim, a questão de sabor é bacana porque tem a gordura. Tudo que tem gordura é gostoso, né? Dá um sabor a mais aos alimentos, mas você prejudica a questão nutricional. Sim. Tá, então, é a mesma coisa do cafezinho após o almoço? Poxa, aí você matou o que você comeu, né? Principalmente aí. Eu sei que nós temos um hábito cultural, né? De sempre aquele café depois do almoço, mas se você realmente gosta de um cafezinho ali, não dá para espaçar pelo menos uma horinha aí depois de comer no almoço para priorizar seu corpo a absorver isso, né? Eu acredito que uma hora depois um cafezinho não vai te fazer mal, né? Sim. Mas eu falo isso na questão de absorção, né? Na questão de absorção. A gente tem que fazer um equilíbrio entre o que você quer, que deve ser bom para o seu organismo, e aquilo que também deve ser bom para a sua mente, né? Por isso que nós Sim. nutricionistas tem que ficar nesses dois caminhos, nessas duas balanças, né? Porque se eu pensasse só em absorção, a rotina ia ficar uma coisa muito chata, ia ficar uma coisa muito racional, né? E aí muita gente não tem cabeça para lidar com isso, né? Exatamente. Muitas vezes já Aí, não tem. a pessoa já está depressiva, ela já está deprimida porque está gordinha, quer cair o peso, aí você vai privar ela de certas coisas. Exatamente. Aí que eu falo a questão de equilíbrio, né? Se você está focando muito forte numa coisa e está te tirando prazer de outras, então eu volto a fazer aquele questionamento. Será que talvez não deixe um pouco isso de lado para tentar resolver a mente primeiro?
né? Sim, legal. É nesse ponto que eu queria chegar. Tem que ter equilíbrio, né? Na vida tudo tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, né? A primeira coisa a gente tem que abandonar os padrões. É isso que a gente tem que fazer, né? Nutricionista não escreve livro. Se você for numa livraria, os livros de nutrição são de médicos. Não falando mal dos médicos, né? Mas a maioria são médicos. Você não vê nutricionista escrevendo livro porque cada paciente é um caso. Sim, não existe receita de bolo. É o que eu Exatamente. costumo dizer, somos seres únicos com necessidades diferentes. E eu acho que na área da saúde a gente precisa começar a trabalhar nesse sentido, a gente enxergar o indivíduo como único, não E não como um é padrão, né? Não como um encaixar ele no padrão. padrão. Exatamente, não é uma receitinha. É a mesma coisa, vou dizer assim, é a mesma coisa que está acontecendo hoje, né? Nessa quarentena a gente vê vários locais do mundo trabalhando, lidando de forma diferente com a doença. Por quê? Porque somos seres diferentes, cada região tem as necessidades diferentes, o clima diferente, e assim somos nós, né? Tem que respeitar Exatamente. seu corpo, tem que respeitar seu corpo, tem que saber lidar com o paciente, né, nesse sentido, que ele é um ser único e tem necessidades diferentes. Então, o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Tem que parar dessa projeção no outro e esses extremismos, né? Exatamente. Isso aí, Marco. Valeu. Fico feliz de estar conversando com você hoje. Cara, eu E, fico honrado mesmo, cara. Eu só acho que deveria ter feito antes isso. né, vamos fazer outras. A Sim, gente, sim. Eu fico à disposição aí. vamos fazer outra, a gente vê outro tema aí, a gente Se bate um o papo. público gostou, eu continuo aqui também. Se o pessoal tiver dúvida, pode Pode perguntar. encaminhar, pode mandar, Se fica à tem vontade. curiosidade, é até legal para a gente, se a pessoa tem dúvida, curiosidade de algum tema, ela Mandar responde. também. Sim, manda que daí a gente faz uma live em cima falando sobre isso. Eu não sei se você queria falar algo mais a respeito disso. Cara, é sempre um prazer falar com alunos que eu conheço, alunos que também talvez estejam conhecendo agora. Rever um velho amigo que é o Éder também aí de novo, juntos, né? Um excelente profissional também que eu falo, sempre me treinou aí também, né? Mas eu Sempre com também. profissionalismo. E se vocês têm dúvidas, se vocês gostaram, querem mais vezes isso, podem também exigir que eu e o Éder aqui e outros profissionais também da Treine, a gente vai estar sempre aqui para retirar as dúvidas. Isso aí. Valeu, Michael. Muito Eu que obrigado. agradeço aí. Boa noite, pessoal. Agradeço, Se cuidem. agradeço o Vocês são o que pessoal. vocês absorvem. Isso aí, ó. Vocês escutam o nutricionista. Vocês são o que vocês absorvem e somos diferentes, com necessidades diferentes. E Exatamente. respeitem isso. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom.